Estamos de volta com o debate entre os dois candidatos que estão na disputa pela Prefeitura de Sorocaba agora no segundo turno. E neste segundo bloco do debate, eles vão responder perguntas sobre temas determinados que estão aqui nessa urna. Eu vou sortear um tema e, pelas regras do debate, quem começa respondendo nesse bloco é a candidata Jaqueline Coutinho. Candidata, o tema é economia. A senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta para o candidato Rodrigo Manga. Candidato, como o senhor pretende, quantos empregos formais por setor a cidade de Sorocaba tem? Como evoluímos na pandemia e qual o seu plano para fomentar esses setores tão importantes? Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Candidata, os empregos formais, eu não tenho esse número, posso levantar através de dados, até porque, candidata, a senhora sempre vem com essas pegadinhas de números, mas a senhora erra quando fala o número de empregos que a senhora conseguiu gerar na cidade de Sorocaba, segundo os dados do CAGED. Depois a senhora pede para a sua equipe pesquisar lá e informar melhor a senhora. Nós vamos trazer para Sorocaba o desenvolvimento que Sorocaba precisa. Sorocaba é uma cidade linda, com um orçamento de mais de 3 bilhões de orçamento, sede de uma região metropolitana com mais de 700 mil habitantes, que anda perdendo empresas para cidades vizinhas, como a cidade de Porto Feliz, por exemplo. Então, nós vamos trabalhar 3 pontos principais: a desburocratização, que é algo a cidade de Sorocaba é muito burocrática, o incentivo fiscal e a capacitação profissional para que a gente possa gerar empregos para a nossa cidade. Além disso, como eu disse no bloco anterior, nós vamos ter o CAD, o Centro de Aceleração do Desenvolvimento, que além de buscar recursos do governo federal, do governo estadual, vai trabalhar em parceria com a iniciativa privada. Algo muito importante que aconteceu numa dessas reuniões que tenho feito durante essa campanha foi a sugestão da gente criar o Fórum de Desenvolvimento de Sorocaba, onde nós vamos trazer o empresário, o grande empresário, o médio e o pequeno empreendedor, para que venham para junto da discussão e a gente possa tratar o desenvolvimento da cidade. Tem outros projetos importantíssimos que eu vou falar daqui a pouco, que vão gerar emprego direto para as pessoas que mais precisam, que eu estou trazendo exemplos de sucesso de outra cidade. Candidato, agora a sua réplica com 1 minuto. Candidato, na realidade, nós recuperamos 6.249 postos nos últimos 4 meses, porque tínhamos perdido 5.000 postos durante a pandemia. A pandemia é essa que a gente conseguiu manter Sorocaba nos trilhos, salvando vidas, cuidando das pessoas, tomando atitudes responsáveis na área de saúde. Então, perdemos 5.000, recuperamos 6.249 e foram criados 2.000 novos postos de trabalho e os investimentos não param aí. Nós temos leis de incentivo fiscal para as empresas e vamos revisar as leis de incentivo fiscal para as empresas de todos os portes e todos os setores para gerar ainda mais empregos e gerar rendas. Candidato, 45 segundos agora para a sua réplica. Nós vamos trazer para cá um programa que já é sucesso na cidade de Diadema. Lá ele chama Mãos à Obra. Aqui ele vai chamar Arruma Sorocaba, onde a prefeitura faz um remanejamento dos contratos existentes e ela contrata diretamente pessoas de baixa renda ou que fazem parte de algum programa social do governo federal e paga para essas pessoas um salário mínimo, mais uma cesta básica. Nós vamos contratar imediatamente 5.000 pessoas para trabalhar nesse programa que vai ajudar essas pessoas e girar a economia da cidade. Trabalhos de zeladoria, limpeza de prédios públicos, pintura de faixas. Além disso, vamos lançar o crédito legal, um crédito de R$4.000 para o microempreendedor, que ele vai pagar em 40 vezes de R$100 sem juros e a primeira parcela só depois de um ano que adquire o empréstimo. Bom, dando sequência nesse bloco, vou sortear mais um tema aqui na urna. Agora é a vez do candidato Rodrigo Manga fazer a pergunta. O tema é meio ambiente. Candidato, o senhor tem 30 segundos para poder fazer a pergunta. Candidata, a questão do meio ambiente, além de ser, como o próprio nome diz, o lixo que acaba sujando o meio ambiente, danificando, é uma questão de saúde pública. E Sorocaba
tem essa dificuldade. Nós não temos um tratamento adequado do nosso lixo, como existem em outras cidades da região. Muito pelo contrário, a gente gasta aí aproximadamente 2 milhões para aterrar o lixo. Qual a alternativa que a senhora tem para a questão do lixo na cidade de Sorocaba? Candidata, agora a resposta. A senhora tem 1 minuto e meio. Bem, nós temos que ser mais conscientes com relação aos resíduos sólidos. A princípio, nós temos que fazer a separação e vejam que os recicláveis aqui em Sorocaba, a gente só recicla, 3% dos resíduos que são coletados. Então, nós iremos fazer uma parceria com empresas privadas, vamos fazer um sistema misto para que a gente tenha uma coleta seletiva melhor e vai ser parte através das cooperativas, mantendo a geração de emprego e renda para essas cooperativas que já fazem a coleta dos recicláveis e faremos também uma parceria daí através de terceirização com empresas que farão a reciclagem. Esse é o caminho, não nos esquecendo que Sorocaba é uma cidade que está no caminho certo, está no trilho certo. Nós assumimos há apenas um ano, como eu disse, os ajustes estão sendo feitos diariamente. Nós não deixamos de fazer aquilo que é a nossa obrigação, gente. A gente age com responsabilidade, com coerência. Nada é feito por aventura. Nossas ações são pautadas sempre naquilo que é possível fazer, nunca naquilo que a gente imagina ou traz de outras cidades. Candidato, 1 minuto agora para a sua réplica. Interessante que a candidata chamou um edital para renovar o mesmo sistema de lixo que faz na cidade de Sorocaba hoje. Bom, mas eu vou sim buscar em outras cidades, porque eu acho que se a gente tem cidades que fazem um trabalho importante e são reais, e os números, os orçamentos são parecidos com o nosso, então nós vamos trazer esses trabalhos de sucesso aqui para Sorocaba. Uma das coisas que nós vamos fazer é trazer um modelo que foi feito em Piracicaba, onde é feito a coleta do lixo, é levado para uma usina, onde lá eles separam os materiais que são recicláveis, que vão para a reciclagem, isso é vendido e acaba gerando uma renda que pode empregar trabalhadores que fazem essa questão da separação do lixo. E a outra parte dos orgânicos, ele vai para um biodigestor, que é formado uma energia. Essa energia, ela pode sustentar todos os prédios públicos da cidade de Sorocaba, gerando uma economia. Assim, a gente acaba de vez com o aterro, valorizando o meio ambiente e a saúde da população, não só dos humanos, mas também dos nossos animais. Candidata, agora 45 segundos para a sua tréplica. Essa ideia já foi até falada por outros candidatos, mas essa questão do biodigestor é algo que, do ponto de vista ambiental, ela tem que ser analisada para ver se não vai trazer impactos negativos no meio ambiente. Então, quando a gente vem com ideias oriundas de outras cidades ou ideias novas, a gente tem que ter o respaldo científico para ver se aquilo realmente é possível de ser realizado. Segundo os ambientalistas, isso prejudicaria e muito essa usina que o senhor fala, o meio ambiente. Poderia trazer degradação ao meio ambiente e isso eu acredito que ninguém queira. Vou sortear um outro tema para dar sequência a esse bloco. E agora, quem faz a pergunta é a candidata Jaqueline Coutinho. Candidata, a senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato Rodrigo Manga e o tema é emprego. Candidato, voltando à questão de emprego, qual é a sua proposta para a geração de emprego aqui em Sorocaba? Candidato, 1 minuto e meio. São alguns pontos, candidatos. Eu vou falar por partes deles. Primeiro, como eu disse para a senhora, o CAD, o Centro de Aceleração do Desenvolvimento, que vai ter pessoas técnicas, onde a gente vai fazer parcerias com o governo federal, com o governo estadual e com a iniciativa privada, para que a gente venha ter projetos e o poder público vai acompanhar isso para o desenvolvimento da cidade. Depois, nós vamos trabalhar 3 pontos super importantes. A desburocratização. Sorocaba é uma cidade muito burocrática. Inclusive, eu falava com uma construtora que só investe aqui em Sorocaba. Tem um prédio só na cidade de Votorantim. Ele falou, Manga, eu estou quase saindo da cidade, porque demora 2 anos para eu aprovar um empreendimento na cidade de Sorocaba. Então, nós vamos trabalhar a desburocratização, a questão de ampliar os incentivos fiscais já existentes e também a capacitação profissional para que a gente venha capacitar
capacitar esses profissionais para gerar emprego. Também, candidata, nós vamos trabalhar muito o nosso parque tecnológico, no quesito tríplice hélice, onde o governo trabalha em parceria com a iniciativa privada e também com as universidades na capacitação profissional, para que a gente possa trazer empresas de tecnologia e transformar a nossa cidade de uma vez por todas numa cidade inteligente, desburocratizando, simplificando, facilitando para a população e para o empreendedor que quer abrir uma empresa, que quer aprovar um projeto na prefeitura. Hoje é tudo feito manualmente. A gente precisa sair disso. Campinas já não é assim, Curitiba não é assim, Barueri não é assim, Sorocaba não será mais assim. Tempo esgotado. Candidato, agora a senhora tem 1 minuto para a réplica, candidato. Veja, para a gente gerar mais empregos, a gente tem que ampliar o setor de investimentos e criar um ambiente produtivo mais célere, mais rápido e que atraia mais investimentos. Nós já fizemos o ano passado 2 leis de incentivo fiscal e vamos revisar e melhorar essas leis de incentivo fiscal para atrair mais investimentos. Com relação à questão da inovação e tecnologia, isso já é feito no Parque Tecnológico. Inclusive, nos últimos 2 anos, 100 startups iniciaram no Parque Tecnológico. E essa questão da parceria com universidades e empresa privada, o Parque Tecnológico também já tem 25 instituições de ensino atuam conjuntamente com o Parque Tecnológico no ambiente de inovação, tecnologia, startups, trazer conhecimento para aumentar cada vez mais a tecnologia em Sorocaba. 45 segundos agora, candidato. Candidato, essa não é a realidade do Parque Tecnológico. Para você que de casa que não sabe, o Parque Tecnológico custa 5 milhões de reais para ser mantido pela prefeitura. E nos últimos anos, serviu apenas para empregar pessoas que fazem parte desse grupo político. Candidata, eu não estou falando que a senhora está mentindo, mas eu não acredito em tudo isso, porque a senhora não colocou uma equipe técnica igual eu vou ter na prefeitura. A senhora teve a oportunidade de fazer um bom governo. E o que a senhora fez? Colocou na Secretaria de Planejamento o presidente do Partido Comunista do Brasil e colocou na Secretaria de Desenvolvimento o presidente do PT, de Assistência Social. Então, a senhora colocou pessoas que não pensam no desenvolvimento tecnológico da cidade. O meu governo, não. Nós teremos pessoas técnicas e capazes para fazer Sorocaba voltar a crescer. Vou sortear um outro tema, ainda dando sequência nesse segundo bloco do debate. O último debate entre os 2 candidatos que estão no segundo turno em Sorocaba. E o tema é diversidade e inclusão. Agora, quem faz a pergunta é o candidato Rodrigo Manga. O senhor tem 30 segundos, candidato. Candidata, eu fiz o meu plano de governo e me preocupei muito com essa questão da inclusão social e também de diversidade. A inclusão social já atendi mais de 40 mil pessoas no escritório político, eu sei que a população precisa. Na questão de diversidade, eu conversei muito com uma amiga trans, que é a Caíli, e com o Leandro Martins, que me ajudaram a desenvolver o plano de governo. Quais são as suas ações nesses 2 quesitos? Candidata, a resposta 1 minuto e meio. Bem, a diversidade, ela engloba não só as questões de gênero, como também as questões raciais, as questões do idoso, as questões da criança, do adolescente. Vejam que nós temos uma população de idosos grande em Sorocaba. Por isso, nós temos políticas voltadas aos idosos, como, por exemplo, temos o Clube do Idoso, que tem atividades multidisciplinares de lazer, esportivas. Temos também a Chácara do Idoso, que iremos transformar no centro-dia, com equipes multidisciplinares atendendo não só na saúde, na área assistencial e também de lazer esses idosos. Veja que, com relação à orientação sexual, nós já temos diálogo permanente com o Conselho LGBT e teremos isso cada vez mais presente em nosso governo. Com relação à criança e adolescente, também temos todo um trabalho feito para as crianças e adolescentes e para o público feminino. Temos o Protege Mulher, antigo botão do pânico, que é um atendimento através de aplicativo às mulheres vítimas de violência doméstica e que tem medidas protetivas. Hoje, nós temos 489 mulheres que são atendidas pelo Protege Mulher. 1 minuto agora para a réplica, candidato.
Nós vamos trabalhar através da parceria, através da Secretaria de Cidadania, o fortalecimento de todos esses conselhos. O Conselho da Mulher, o Conselho LGBT, o Conselho Negro, todos os conselhos que fazem parte da Prefeitura Municipal de Sorocaba, fortalecendo eles. Também vamos ampliar os convênios com as entidades. Devido a um erro no orçamento, esse ano, o orçamento não foi votado ainda, mas pode ser que seja votado ainda a semana que vem, porque a Prefeitura acabou errando na peça orçamentária. Mas muitas associações não receberam a emenda impositiva que nós, vereadores, fizemos para eles. Por exemplo, o GRASA, que cuida de dependência química, a própria Santa Casa, foram mais de 3 milhões de emendas impositivas. Eu falei hoje com o Padre Flávio, ele falou que ainda não recebeu, sem falar que o projeto Arruma Sorocaba, que eu falei anteriormente, ele é o maior programa social de inclusão que existe, porque não existe trabalho social maior no mundo do que aquele que gera emprego para você. E pode ter certeza que no governo Manga, vocês vão ter emprego que merecem. Tréplica com 45 segundos agora. Então, a inclusão, gente, ela passa por várias áreas. Não é só a questão da orientação sexual, como eu disse. Veja que nós temos aqui em Sorocaba 21,6% da população, quase 127 mil pessoas, que tem algum tipo de deficiência intelectual, auditiva, motora. E faremos na educação um programa voltado para as crianças que têm esse tipo de deficiência. Vai ser um atendimento especializado para a etapa de 0 a 3 anos, que hoje nós não temos, incluindo as famílias também. Bom, assim nós terminamos esse segundo bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Daqui a pouquinho estamos de volta. Agora são 11 horas e 14 minutinhos. TVT nas eleições 2020.